para muita gente, carro é apenas um meio de transporte, mas para nós, Gearheads, é identidade, é paixão, e cada carro carrega uma história única. E eu, Fernando, estou aqui para compartilhar essas histórias com vocês. Está no ar o Papo de Gearhead, o podcast dos apaixonados por carro. E o episódio de hoje vai ser muito especial. Eu tenho a honra de estar aqui do lado com um piloto com mais de 50 anos de história no automobilismo. Seja muito bem-vindo, Cláudio Simão. Muito obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. E estou aqui à tua disposição para contar um pouquinho da nossa história. Seu Cláudio Simão, muito obrigado. Olha, é um privilégio a região de Blumenau, do Vale do Itajaí, Santa Catarina e o Brasil ter pessoas que nem o senhor que tem essa paixão pelo automobilismo, essa paixão pelos carros e essa dedicação de mais de 50 anos, é mais de meio século na pista, hein, seu Simão? É verdade. Vamos começar. Primeiro, tira o senhor fora. Porque imagina eu andando com uma gurizada de 20, 30 anos, tu me chama de senhor, fica até ruim. Mas, Fernando, isso é uma vida, né? É uma vida que eu tenho um maior carinho, eu tenho uma paixão pelo automobilismo e, obviamente, para mim estar nessa vida até hoje é porque eu gosto muito e curto muito. E ela me faz bem porque eu me cuido mentalmente, né? Eu tenho que ter um preparo físico bem diferenciado de todos. Então, para andar onde eu ando hoje, Fernando, você tem que ser muito aplicado e dedicado. A minha esposa, de vez em quando, fala para mim, diz, meu Deus, tu não vai parar? Onde é que tu tá com a cabeça ainda andando nessa velocidade, com essa gurizada? Eu disse, enquanto me Deus dê força e eu tiver condições de fazer o que eu faço com a maior segurança, eu vou continuar. É isso aí. E tá com mais de 50 anos e ainda ganhando prova, né, seu Cláudio? Tivemos a felicidade no último final de semana, próximo passado, ter a vitória na abertura da Porsche Cup, né? E você teve a felicidade de estar lá, quem sabe me deu sorte, mas foi uma prova muito especial e muito comemorativa. Até para o pessoal de casa que não sabe, a gente entrevistou aqui, o episódio 14 foi com o Silvio Morestone, episódio incrível também, se você não viu, assista ainda. Aí o Silvio me convidou para ir lá na Porsche Cup, eu fui na abertura da temporada lá em Interlagos, nunca tinha ido na Porsche Cup, cara, é espetacular, um evento incrível. Realmente, é hors concours. É um evento muito família, um evento muito bem estruturado, você pôde ver, né? E eu acho que esse final de semana lá teve umas 30 mil pessoas. Tranquilo. Não, muita gente. E daí lá acabei conhecendo pessoalmente, né? O Cláudio Simão e já aproveitei o gancho para convidar para vir no podcast, né? Um prazer muito grande poder compartilhar essa história com vocês. É isso aí. Então vamos começar do começo. A história de carro, sempre gostou de carro ou foi a partir de algum momento? Não, eu sempre gostei do volante, da direção. E eu acho que eu tinha 12, 13 anos, o meu pai tinha Kombi. E eu já sentava no colo, dirigindo. E com 15 anos eu já guiei sozinho. Com 15 anos, 14 ou 15, eu já guiava sozinho, né? E eu nunca tive um professor, só olhando. Então eu olhava o que o pai fazia e um dia ele disse, mas escuta, meu filho, tu vai lá. Eu esquentava o carro na época, se esquentava o carro. Sim. Eu lá ligava, esquentava tudo. E um certo dia ele disse assim, tá, eu quero ver se tu sai. Saí andando numa boa. Então sempre foi uma paixão, né? E com 14 anos, com 15 anos, 15 anos o pai me deu um kart, o meu primeiro kart. E aí existia a pista do Paraíso dos Pôneis. E isso foi em 74, 73, 74. E aí já comecei a andar. E em 75 eu ganhei meu primeiro título. Por isso que fez. Em outubro, dia 26 de outubro de 1975, eu ganhei meu primeiro título no Paraíso dos Pôneis. Por isso que agora já faz os 50 anos. Sim. Inclusive essa foto eu separei no material. É a foto de abertura ali. É uma foto legal, É uma foto bem legal. E, Fernando, eu também, estou fazendo, devagar na fazenda, eu estou fazendo toda a minha história. Não vamos dizer um museu, quem sabe um acervo, né, de toda a minha vida
da minha vida no automobilismo, né? A minha neta chama que, vovô, esse é o teu mausoléu. Eu disse, minha filha, que mausoléu? Aí eu disse, não. Então é uma história que eu quero... Estou montando toda a parte física já está pronta, mas eu estou montando ele devagarzinho. Sim. E com certeza o amigo será convidado para visitar. De bola. A hora que tiver disponível lá, a gente vai, eu levo a equipe, a gente faz um vídeo, fazemos uma matéria lá. Com certeza, mas não tenha dúvida disso. Fazemos uma matéria para colocar no YouTube e compartilhar com o pessoal que é apaixonado. Tá ficando muito legal. Eu imagino, é muita história boa, né? E o automobilismo, tinha alguém já dentro de casa, ou alguém que foi uma referência, uma inspiração, ou não? Por incrível que pareça, não, Fernando. Não tinha ninguém, isso foi mim próprio, né? E eu sempre gostei de carro, sempre gostei de acelerar, sempre gostei, né? Na época era o Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, né? Emerson Fittipaldi, acompanhava todas as Fórmula 1. E isso foi entrando dentro do sangue e até hoje está aí. E daí o senhor começou no kart ali, começo dos anos 70? Eu comecei, foi nos anos 70. Foi em 74 eu comecei, andava aqui no Paraíso. Em 75 já competia nos campeonatos e aí foi embora. Em 77 eu já fui campeão catarinense e aí a vida só foi só vitória. O senhor lembra até mais ou menos que época que o senhor ficou no kart? Sim, eu fiquei porque eu comecei em 75 foi o meu primeiro título. Eu dei uma parada quando eu casei em 1981, mas eu andava ainda. Em 82 eu fui para o Sul-Americano, aí eu andei o Sul Brasileiro. Eu acho que em meados de 87, 88, 87 eu fui campeão catarinense ainda. Eu acho que em 88, final dos anos 80 e 90, eu dei uma parada, me estruturar profissionalmente. E aí eu voltei nos anos final de 88, 89, que eu andei na terra. Aí eu voltei para a terra, aí no Gol. Sim. E daí ficou bastante tempo lá no Gol. Sim, lá aí tive até um outro sonho que eu tinha, que era montar um motorhome para ir nas corridas. Então eu tinha vários amigos, né, que me acompanhavam. E aí nós ficamos mais de 10 anos, uns 12 anos na terra. E foi muito divertido, foi uma época maravilhosa. E quando eu saí da terra, eu fui para o asfalto, no Gol ainda, e aí corria no Paranaense, né? Corria o Paranaense. Era muito forte o Paranaense. Era muito forte. E aquilo foi um aprendizado muito grande também. Lá eu fui campeão também, inclusive teve um ano que eu dividi o meu carro lá com o meu filho, e foi a primeira vez que um pai e um filho foram campeões da categoria lá em Curitiba, no Paranaense. Existiam duas provas, uma no sábado e uma no domingo, então eu corria no sábado ou no domingo, e aí fizemos uma dupla e fomos campeões. Caramba, que legal, né? É uma história muito legal. E o senhor pegou os anos áureos ali da terra também, né? Que anos 90 ali foi quando eu fui a primeira vez acompanhar, fui em Lontras a primeira vez, nunca vamos esquecer, e aquilo era gente... Não. É um absurdo. Fernando, era impressionante. Olha que a gente se preparava assim na semana. O único problema que existia da terra era o clima, né? Exato. Que não podia chover. Refém, né? Às vezes você se preparava, toda a ansiedade, chegava na sexta, a previsão era chuva, sábado e domingo, então. Mas não só em Lontras, São Bento do Sul, Chapecó, Joaçaba, era gente que você não imaginava, né? E era muito competitivo, tinha muito piloto. Eu tenho uma lembrança do Felipe Toso, um grande amigo que eu tenho, né? Até hoje da Truck, ele está na Truck, mas nós dividimos porta e para-choque mais de 5 anos. Sim. Né? Então, tudo isso são histórias e a terra foi um aprendizado muito grande para quando você anda na chuva.
Sabe? Imagina. Então, esse aprendizado eu uso hoje na Porsche. Sim. Sabe? Eu usava na Mercedes, né? Então a história veio. Então eu saí foram mais de 10, 12 anos no asfalto, no Gol, né? Mas entre o Gol, eu fazia muito endurance também, corrida de Fórmula. E tem material também, achei foto do senhor de Fórmula 200. Sim. Né? Você fez até em prova de 1000 milhas. 1000 milhas, sim. Fizemos as 1000 milhas em São Paulo, fiz as 500 milhas em Londrina. Milhas, sim. Fiz umas 4, 5 vezes as 500 milhas. E as provas que eram provas longas, né? E aí, na década de 90 e pouco, um amigo meu de Curitiba me convidou para dividir o carro, a Mercedes. A Mercedes estava lançando... já tinha 2 anos de campeonato, e aí eu fui para a Mercedes, na época podia se dividir o carro, e aí dividi o carro com ele, quando eu comecei a andar no Campeonato Brasileiro da Mercedes. E em 2016, 2000 eu comecei na Mercedes em 2012 ou 13. 2016... 2015 eu fui vice-campeão, aí ganhei o capacete de prata. Em 2016 eu fui campeão com o capacete de ouro. Poucos têm esse capacete de ouro que eu tenho, que foi uma alegria muito grande. A CBA, ela faz um evento onde ela distribui das categorias. O que é o capacete de ouro? Você não precisa ser o campeão, mas eles pegam a estrutura do ano da evolução que você teve nessa temporada. Então é um troféu muito lindo, que é um capacete de ouro num pedestal, e esse foi também uma grande conquista naquela época. E essa que o senhor corria era a MG Cup, eu acho. A MG Cup. A MG Cup tem até hoje também. Hoje os Mercedão, sedã, eu acho que é o 250. Nós andávamos, na época que eu comecei, era 250. Depois entrou a CLA. Sim. Né? Mas eu fui campeão na 250. Muito bacana. E nesse meio tempo que o senhor estava ali na Mercedes também, fazia essas provas de endurance? Dependido, ou o calendário já era muito apertado? Já era apertado e como já era um custo já bem diferente do que a gente costumava ter, que era o paranaense. E eu fiz, eu acho que na época eu fiz umas 2, sim. Eu fiz umas 500 milhas de Londrina. Mas como já era uma coisa, já virou não profissional, eu digo, mas já que você teria que ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de, sabe assim... um nível acima, né? Nível bem acima, já era um diferencial. E o senhor competiu, poxa, meio século, né? E... o que o senhor nota de mais diferente de competir lá quando o senhor começou e até hoje, assim? Fernando, é uma coisa tão... isso no próprio kart. Esses dias eu fui a São Paulo e eu tenho vários amigos da época do kart que preparavam o kart para mim. Por exemplo, quem fazia os meus motores, o Araçá de São Paulo. E o Nu está com 83 anos... e ainda está lá, nativo, de camiseta ativa. Fui levar minha camisa de 50 anos para ele. Ele chegou a chorar, sabe? Por quê? Porque a gente dividia, na época, né? Era tudo, não era como hoje, até por causa dos patrocínios, tudo. Era uma coisa mais rústica, mais né? Rústico, Bem mais. A própria tecnologia da época era limitadíssima. E é isso que eu queria chegar. E aí o Nu disse assim, vai dar uma volta com o kart agora. Você tem um tipo de um GPS no volante do kart hoje, aonde ele te dá, sabe, o arranque, a calibragem de pneu, o tempo que tu tá virando. Nossa Senhora!
Eu fiquei impressionado hoje com a tecnologia que você usa num kartzinho. Sim, já cheio de sensor, Não, certo? muito, sabe? Então, não dá nem, na minha época, não tem nem o que, sabe, assim, de imaginar. O nosso era ainda no tranque e barranco. Sim, no braço, né? Era muito, embora que continue o kart hoje. Claro. Para mim, a maior escola que existe para um piloto Sim. é o kart. Não tem. O cara que vem do kart, pode ver, ele tem uma escola totalmente diferente, até da sensibilidade de frear com a esquerda, acelerar e frear com a esquerda na embreagem, usar o pé esquerdo para frear. Sim. Né? E o kart ensina isso. E até o próprio jeito de tocar, porque já é traseira, é meio arisco, né? Os karts de competição são arisco. Mesmo é uma loucura. Então, a própria sensibilidade do acelerador, do freio, é onde aprende tudo, é grande escola, né? Olha, eu dei umas 3 voltas com chipper, um kart com marcha, né? Eu não aguentei. Olha só. Da força que é e do trabalho que você tem que fazer para manter ele na pista. Sabe, é muito arisco, né? Mas não dá, sabe assim, se você pegar a época que eu andei de kart para agora, é uma diferença muito grande. Muito grande. Até, vamos falar em termos de pneu, em termos de chassi, né? Na nossa época tinha um chassi que era do seu Mário, da Rio Mar. Então, nós não tinha... Quando da metade da minha vida de kart, aí começou a aparecer outros chassis que você podia fazer os testes, mas já na época era muito caro. Sim. Muito caro. Aliás, o automobilismo, em geral, ele é caro, né? Se você andar na frente, você tem um custo bem elevado. E sempre foi, né? É um esporte que, a gente estava conversando antes do programa começar, independente da categoria, toda ela é caro e depende de investimento. Exatamente. E querendo ou não, por mais braço que seja, por mais piloto que seja, se não tem um equipamento condizente, não consegue andar junto. Fernando, você pode dar Olha o que está acontecendo aí na Fórmula 1 esse ano. Olha a meninada gurizada que está vindo. Tu vê que vamos ver esses pilotos antigos. Vamos ver um Alonso da vida, né? Um cara que é um monstro, né? E olha onde é que está andando. Exato. E o equipamento dele é um equipamento bom, mas não consegue. A estrutura, o dinheiro que a própria equipe dele não consegue chegar lá. Sim. E dentro do automobilismo, todo mundo tem aquelas pessoas que se espelham, que são inspirações. O senhor tem algumas inspirações dentro do automobilismo? Cara, da minha época, assim, né? Eu tinha o Moco, eu tinha o Emerson, né? Eu tinha, assim, que era o chefe da época, o Stuart. Eu via aquele velho escocês em sala quando ele era o chefe da equipe, inclusive vi ele andando. Essas pessoas, assim. Depois eu me inspirei muito no próprio Piquet, o Piquet, além de ser um piloto excepcional, era um acertador de carro, né? Era um gênio. E eu tive o prazer de correr 3 campeonatos brasileiros com o Ayrton Senna de kart. Que isso que eu ia falar, é da mesma geração. Exatamente. O Senna, se não me engano, é de 60. O Senna é de 60. Exato. É de 58. Isso. Exatamente isso. Então nós andamos 3 brasileiros juntos. Eu andei um brasileiro com ele em Porto Alegre, um em Foz do Iguaçu e um na Bahia. Né? Que legal. Tá no currículo, né? Tá no currículo, poxa. Sabe? E isso aí era uma coisa assim... Ele já era anormal na época. Ele já era anormal em termos de equipamento e em termos de piloto, né? Ele era uma pessoa dedicadíssima. A gente via que ele estava sempre em cima. E nós era moleque, né? Eu era moleque. Sim. Quem olhando para ele... Quem iria dizer que ia ser um tricampeão mundial? Exato. Né? Não, e esses 2 anos de diferença, quando é guri, é uma diferença abissal. Pegar ali um de 15 para um de 17, muda totalmente, né? E hoje de 50 para 60 já é o contrário, né? Exato. É exatamente isso. Então eu tive esse prazer, né? O próprio Rubinho, eu andei... O Rubinho era numa categoria
bem inferior que a minha. Eu já era piloto oficial de competição na época do kart, né? E o Rubinho era sênior, era o júnior, não sênior, júnior, né? Então, quantas vezes ele ia lá no meu box, eu gostava muito do pai dele. O pai dele é uma pessoa, o Rubão, maravilhosa, né? Então, mas era um mundo diferente, claro. Fernando. Hoje você entrando numa competição de kart, não é como era antigamente. Você ria brincando. Hoje virou tudo profissional. Sim. Entendeu? Então, essa mudança é muito grande em termos de você encarar o automobilismo. Próprio se na terra aqui, eu faz tempo que eu não vou, eu fui convidado várias vezes, quero ir numa visitar os amigos ainda de terra, mas também o Maurício está me contando que o negócio está bem diferente, bem profissional, né? Os ajustes. E isso é evolução, né? Essa evolução é legal. Então, quando eu andava de Mercedes, o Rubinho, nós andávamos junto às vezes com a Stock. Então, várias vezes nós fizemos carne junto no motorhome, fazer costela, né? E era muito legal. E hoje se passa e a gente hoje se encontra nos boxes, ele olha e diz, pô, velho, tá dando de cabeça branca. Eu digo, tu não tá longe, te acalma. Mas também é um grande piloto, né? Sim. Então são exemplos que hoje, o Rubinho acho que está com 51 ou 52, mas olha o que toca. Exato. Né? Anda muito. E eu, da minha geração de Fórmula 1, eu sou de 91, o Senna morreu, eu era bem novinho, né? Eu lembro do dia que o Senna morreu, nítido, acho que é uma das primeiras lembranças que eu tenho como criança, eu tinha nem 4 anos, 3 anos e meio, mas foi a primeira vez que eu vi meu avô chorar. Porque eu assistia as corridas sempre com ele. O Brasil chorou. E daí eu vi meu avô chorar, mas tipo, era um choro de desespero, parecia que tinha morrido um parente, assim. E daí me marcou, não a morte do Senna, me marcou meu avô chorando, porque imagina. Então, a minha geração, eu sou de 91, é a geração do Rubinho. Então eu sou fãzaço dele ao extremo, assim. E ele é uma pessoa maravilhosa. E eu vejo que, tipo assim, ele é um dos poucos pilotos que ainda ele vai pra pista, ele dorme no motorhome, faz churrascada com a equipe, com os meca. Ele é o cara que... Ele é piloto raiz. Ele é raiz, Fernando. Eu adorava isso, Fernando. Eu adorava. Na Mercedes ainda, eu construí o meu motorhome, que era um sonho que eu tinha também. Eu construí um motorhome especial para automobilismo. Então, ele atrás, era um Scania grandão, atrás eu levava o Gol na terra, e depois eu levava o Gol para o asfalto, tirava o Gol, baixava 4 beliche, que eram os mecânicos, né? Mas era a coisa mais gostosa que tinha. Na Mercedes, fiquei várias vezes no motorhome. Aonde eu podia levar o motorhome, eu levava, porque... Você não tem que se preocupar em pegar táxi. Na época nem tinha Uber, né? Não precisava pegar táxi, sair do autódromo. Então descia, você tomava um banho, tal, botava uma bermuda, ficava junto, falava, discutia. Olha, era outro tipo de competição. Sim. Se você me perguntar, eu era mais feliz naquela época do que agora. Porque agora... você viu lá, né? Sim. Os cara ficam te cobrando, aí tu tens um engenheiro atrás de você, tu tens o teu coach, aí tu eu tenho uma pessoa que ela faz 30 minutos antes um aquecimento de rapidez, memória aí, sabe? Mas tudo isso é cobrado. Sim. E para você fazer isso, você tem que se sujeitar a essas coisas, que senão é o seguinte, sai fora, vai lá, vai brincar de outra coisa, né? Mas então, se você pegar isso, e eu, por exemplo, o Silvio não teve essa passagem que era totalmente diferente, que era muito mais, acabava os treinos, ia todo mundo pro motorhome, brincava um com o outro, ria. Hoje não tem mais isso. Sim. Hoje não tem. O automobilismo ele evoluiu numa tal forma que na época que o Cláudio Simão começou a correr, você conseguia correr sendo somente piloto. Exato. Hoje tem que ser um atleta. Exatamente isso. Esse que eu acho que foi o gancho do negócio, a mudança. Hoje, poxa, é pouco tempo lá que vocês correm na Porsche Cup, eu acompanhei. Cara, volta todo mundo encharcado. Não.
É pancadaria o negócio. Fernando, eu tenho 68 anos. Eu faço academia um dia sim, um dia não. Eu tenho um personal há 20 anos comigo. E a minha alimentação, eu tenho uma alimentação que uma bem regrada, tem bem, não é que eu deixo de comer alguma coisa não, mas ela tem as suas proteínas, é uma alimentação, sabe, bem equilibrada. O preparo físico, você não tem ideia. Eu faço academia um dia assim, e o dia que eu não faço, eu ainda caminho, corro para manter. Porque chega na última semana, 10 dias antes, não boto uma gota de álcool na boca. Porque eu bebo pouco, mas gosto de uma cervejinha, gosto de um vinho. Sim. Né? Socialmente, mas gosto. Mas se você me dizer, poxa, mas vai tomar uma long neck, faz efeito. Faz sim. Faz efeito. Faz efeito. Não existe, não se mistura o álcool com o automobilismo. Como se não mistura também você dirigir com teor alcoólico. Não existe. E nós lá é mais evidente ainda. E aí você tem uma cobrança, por exemplo, nos últimos 10 dias o teu engenheiro pergunta como é que está o peso, porque eles equilibram o carro, eles fazem o carro equilibrado, você tem um mínimo de peso que o carro tem que ter, então ele faz esse equilíbrio junto com você sentado, né? São umas cobranças que não existia na época, não existia nada, né? Só que eu gosto dessa cobrança também. E para mim enfrentar essa meninada, essa gurizada, eu tenho que fazer o dobro do que eles fazem, né? Mas a experiência conta, mas não é o suficiente. Exato. Não é o suficiente. Por quê? Existe uma coisa chamada hoje simulador que não existia na nossa época. Não existia. O Jeff, por exemplo, foi campeão. O Jeff foi campeão de simulador. Foi até mundial. Né, na Porsche. Sim. Tanto é que o primeiro ano dele foi convidado para andar na Porsche. Então, para você ter ideia, o nível que é. Então, essa meninada, essa gurizada, ela fica o quê? 5, 6 horas, 7 horas num simulador. E isso dá diferença, dá diferença. Você, no simulador, tu bate e volta. Lá você bateu, fica. Só que de tanto eles andar, eles sabem o ponto certo de freada, eles sabem, porque o simulador hoje é 100% o que tu andas dentro. Eu faço, eu treino com simulador e não gosto muito. O simulador me dá ânsia, me dá... Então, às vezes, eu vou na Piloteca em São Paulo, treino aqui, óbvio, em Blumenau também, mas até eles me dão um remédio para mim ficar 1h30 tal no simulador. Por quê? Porque ele te deixa com a cabeça tonto, tu ficas tonto, né? Então, eu me admiro, imagine esses caras da Fórmula 1, essa gurizada aí, que chegam a ficar 8, 9 horas num simulador. Então, é a evolução. Então, hoje é totalmente, sabe assim, que a gente vai lembrar o meu passado, é muita coisa diferente. Mas o mais legal, que eu passei a admirar mais ainda a tua história, é que tem essa gurizada, cara, na etapa que eu tava lá, o próprio Jeff começou já na principal e já ganhou corrida. Se inscreveu no simulador. O Pipo Massa, filho do Felipe Massa, ganhou corrida do sábado e do domingo. Piazinho lá, né? Não, 16 anos. 16 anos. 16 anos. Teve um outro gurizão que eu tirei foto com ele, esqueci o nome dele agora, um alemãozinho também, guri, acho que 15, 16 anos, ganhou corrida. Ganhou na Trophy. Isso, eu vi o menino lá. Da Trophy, o rookie da Trophy lá, ele ganhou. Eu vi. Tirei foto com ele, tá? Falei, cara, vou aproveitar e tirar foto, vai que o guri um dia desponta, tem foto começo com ele, né? E o senhor tá no meio dessa galera e sendo competitivo. Eu acho que isso é o maior prêmio, mais do que o troféu, mais do que subir no pódio, é saber que ainda tem condições de ser competitivo frente a essa gurizada. Isso, eu acho que é o maior prêmio. Fernando, isso é que me incentiva. Isso é que me deixa cada vez com mais vontade. Isso que me deixa, sabes assim, com mais gana de chegar e dizer assim, vocês vão ter que suar a camisa aí.
É isso aí. Entende? Então, são determinações que isso não é... O automobilismo, nesse nível, tem que ter um pouquinho de dom. Eu sempre digo, sabe? O cara faz simulador, mas ele tem que ter um dom para ter isso no sangue, na veia. Porque ele é muito... Ele te exige muito, ele te cobra muito, né? Principalmente eu estou falando nesse nível de competição, né? Desses carros fortes, porque hoje tu chegas no final da reta em São Paulo, Fernando, 260, 262, 265, depende como você sai lá do café. Né? Mas é rápido. Exato. E freia para 80 para entrar no S. E você chega em sexta marcha. Eu sempre freio um pouquinho depois do 100. De sexta você vai botar 80 bar em cima do freio, que é muito peso, para entrar o ABS. E de sexta marcha você tem que puxar uma segunda. Então ela vai sexta, sabe? E isso é um conjunto que você tem que fazer. É uma sequência. Para dar certo a curva. Senão você fica. E isso tu vai repetir quantas vezes, né? Mas é muito divertido. E o mais assustador, eu já tinha ido Interlagos ver Fórmula 1, só que eu fiquei no setor M, que é o final da reta, onde vai entrar pro S do Senna ali, que é o maior ponto de ultrapassagem. O público quer ver ultrapassagem, então quando eu fui na Fórmula 1 eu fiquei ali. Porque da TV tu não tem a ideia da angulação do S. E da arquibancada eu vi, caramba, o negócio é uma descida. Só que agora que eu fui no paddock, que daí as corridas eu vi tudo ali do ladinho do paddock, ali naquela cerquinha é o melhor lugar. O melhor lugar que tem pra assistir. Pra ver. É muito inclinado. A galera não tem ideia. Cara, tem que ser... O carro tem que ser muito bom e o piloto também. Porque tu vem, imagina, 260 tem que frear e entrar e ela te joga toda para fora e é inclinada para baixo. E é rápido. Sim. Você faz ali, você vai de sexta, faz segunda. Meio do S já bate terceira. Bate terceira e pé embaixo. Pé embaixo. Entendeu? Então você faz bem pro lado esquerdo, de segunda pega a primeira zebra. Quando ela tá no meio da zebra, você inclina toda para a direita e aí é pé embaixo e não pode ter medo. Tem que ter pé embaixo. Porque senão não vem o tempo. Sim, cara, é muito, muito bacana. Olha, foi incrível esse final de semana. E, Cláudio, falando agora de Blumenau, nosso programa aqui é um programa local, né? Blumenau sempre teve tradição no automobilismo, desde a época que você começou, ou é de um tempo pra cá? Porque, falando de história de Porsche Cup, a gente tem 4 pilotos de Blumenau, né? Mas na época que você começou, já tinha essa tradição, Blumenau, automobilismo? Muito. Blumenau sempre foi um celeiro de bons pilotos. Desde a época do kart, e nós tínhamos aqui, nós competíamos no estado todo, né? Então tinha piloto bom em Itajaí, tinha em Chapecó, tinha em Criciúma, Florianópolis e Joinville. E o nosso campeonato era muito acirrado. Mas Blumenau sempre se despontava. Porque tivemos vários. E a maioria, o maior número de pilotos que tinha era de Blumenau. Então a única mágoa que eu trago do esporte por Blumenau é que não houve uma dedicação para que a gente tivesse aqui, nós tivéssemos um autódromo, não tivéssemos um kartódromo, né? E se você analisar, Blumenau ele sempre foi um expert em esporte amador, né? Não é mais, mas foi por vários anos, tirando aí, por exemplo, Jogos Abertos. E no automobilismo, no motociclismo também, da minha época, tinha vários pilotos importantes e não foi nenhuma nem duas vezes que fizemos uma comissão para pedir um autódromo. E lembro-me que o Automóvel Clube de Blumenau, meu pai inclusive fazia parte da diretoria, era sócio, né? E eles tinham um terreno... A Fortaleza Alta, na Fortaleza, não sei. Mas era um terreno grande que comportava um kartódromo na época. E foi nos prometido por vários anos. Infelizmente, nunca saiu do papel. Nós chegamos a mandar fazer o layout da pista, foi feito toda a agremiação no terreno onde comportava, né? E infelizmente não saiu. E a gente nem da terra conseguimos. Olha que perdemos para Oscurra, Lontras,
né? Que não tinha nada a ver com esporte. E Indaial tem um cartódromo, para você ter ideia. E Blumenau, sempre que teve celeiro, nós tivemos sempre que sair fora. Se você pegar de Santa Catarina, quem são os pilotos que estão fora, você vai pegar o Toso de Chapecó, que está na Truck, o Gaizinski lá de Criciúma, que está na Porsche, né? E o resto é daqui de Blumenau. Tem o Neto Rai, que começou agora, que é ali de Balneário. Sim. Mas vamos falar em tempos atrás, né? Pilotos mais antigos, velho. Sim. Não existia. Não existia. Mas mesmo agora, só na Porsche é 4 de Blumenau. Só na Porsche é 4 de Blumenau. Exatamente. Exatamente. Então, nós infelizmente fomos penalizados nessa parte de nós nunca termos um local para treinar, nunca tivemos vamos falar em oriundo aí do Paraíso dos Pôneis, mas ali era brincadeira, iniciava-se, né? Mas isso a gente sentiu muita falta. E sabe que eu mais fico pé da vida, assim, por falta de vontade, principalmente política, porque isso tem que partir da classe política, né? Eu, como um apaixonado, como um entusiasta, às vezes que eu tinha que sair para ver uma categoria diferente era Curitiba, e Curitiba acabou também. Mas o Paraná, na época que tinha Curitiba, ainda era 4 autódromos. Rio Grande do Sul, 4 autódromos. E se a gente for analisar PIB, for analisar força política e econômica, Santa Catarina, poxa, é o estado que desponta no sul do Brasil. Olha, nessa faixa que a gente está aqui, Joinville, Blumenau, Floripa, Balneário, a força de PIB que tem. A gente não tem um autódromo no estado agora que está sendo Chapecó. Não, e quantos lugares... Por exemplo, eu me lembro que o Beto Carreiro, quando o Sérgio Mulada ainda era vivo, e rolou, né, uns boatos. Eu conhecia ele, nós viajávamos muito junto, porque eu ia pro Rio, trabalhava lá de terça a quinta, toda semana, e eu viajava muito com ele. E ele dizia, eu vou fazer um autódromo aqui em Penha. Eu vou fazer. Infelizmente, ele foi antes do prometido, mas eu tinha certeza que ele ia fazer. Sim. Porque o Sérgio era muito determinado e ele gostava. E era uma receita que ele ia ter também. Né? Que é uma renda. Doideira, que nem cartódromo agora mais tem lá, né? Perderam, né? Eu soube semana passada que eles vão construir, vão aumentar. Aí agora ficou só ali a Speedway, né? Todos os campeonatos foram para ali. Pois é, mas não tem nem comparação do cartódromo que era de Florianópolis com a Speedway. Exato. Ali já andei nos dois, né? Andei nos dois e traçado, pista, não tem nem comparação. Exato. Nem comparação. Mas é o que eu digo. E infelizmente o que vai? Cerceando novos pilotos a entrar. Por quê? Despontar porque não tem. Vai sair fora. Curitiba. Poxa, Curitiba, olha o estado que é. Tem 2 autódromos hoje, Cascavel e Londrina. Né? E o Rio Grande do Sul, que é um celeiro de pilotos também. O Rio Grande do Sul é um celeiro de pilotos. Depois de São Paulo é o Rio Grande do Sul. Mas lá hoje conta com 4. Né? O Tarumã, Santa Cruz do Sul, o Velopark e Guaporé. Entre Guaporé já é um mais regional, mas um autódromo legal, bonito, né? Mas está se acabando. Está se acabando. Agora que nasceu Brasília, que está contemplando, inaugurou o autódromo, mas ainda falta muita estrutura. Chapecó, né? Agora Minas Gerais tem 2, que é o Curvelo e... Tem um outro lá que eu também não... Saiu Cuiabá, né? Que está fazendo a corrida noturna, lindo. Cuiabá, que inclusive a estoque vai andar lá. Isso. Né? Mas a gente já estava pior. Eu acho que já começou até a dar uma luz no fundo do túnel. O Pavan tá querendo fazer ali de Camboriú, né? Tomara que saia do papel, né? Tomara que saia do papel. Eu quero estar vivo ainda para ir dar uma volta nesse autódromo. Pois é, porque daí aqui na nossa região, até eu sigo eles já no Instagram, tem até Instagram já, que vai ser AIC, Autódromo Internacional de Camboriú, vai ser o mesmo nome que era de Curitiba, AIC.
Então, tomara que saia do papel. Pelo que eu vi, o projeto, o cartódromo para entregar até 2028 ou 29 e o autódromo para estar pronto 2032. É o que está no projeto. Tomara que realmente saia do papel. Tomara. É uma região maravilhosa. Para nós é perto. E não pertinho. É aeroporto, uma Exato. rede hoteleira maravilhosa. Ih, meu Deus, quer uma cidade mais linda do que... Quantos pilotos não deve ter imóvel em Balneário Camboriú? Vão ficar em casa? Muitos, Então, muitos. Tomara que saia do papel. Só no meu prédio de Balneário tem 2. Olha aí, Que é ó. da NASCAR. E, seu Cláudio, tem algum carro ou alguma categoria que o senhor queria ter pilotado e não conseguiu? Fernando, eu tinha, mas ano retrasado, o meu sonho foi realizado. Eu sempre quis guiar um Fórmula 1. E eu, no ano retrasado, eu me inscrevi num grupo e eu consegui andar em Manicourt, na França, com a Benetton. É um grupo do Brasil que eles fazem, aí você tem lá os seus requisitos a ser cumpridos, né? E isso foi um sonho que eu tive, que eu sempre dizia, um dia eu quero sentar dentro do carro desse, eu preciso, aí sentar eu sentei, mas um dia eu quero andar. E foi um sonho realizado assim, que, olha, eu chorei. Porque digamos assim, começou lá da época do kart, da terra, vindo sempre aquele sonho ainda Sim. na tua cabeça. E chegou um dia que, poxa, vai dar para fazer. E foi muito legal. Eu passei 3 dias no autódromo. Primeiro eles fazem uma corrida de kart, com os pilotos, com os candidatos, fazem uma kart. Depois você faz de tarde, de manhã é uma teórica, já preparado para Fórmula 1. Depois você anda de Fórmula Renault. Você anda de Renault, também faz uma teórica de manhã, anda de tarde de Renault. E no outro dia, aí você vai sentar no Fórmula 1. Mas é uma coisa que você não tem ideia. A hora que eles ligaram, tu escutou o ronco atrás dos 8 cilindros berrando, é coisa de louco. Então, isso foi um sonho que eu tinha. Dirigi muitos carros diferentes, a 1000 milhas, por exemplo. Um protótipo muito rápido também, né? Mas nada se compara a guiar um Fórmula 1. Imagino. E deve ter passado um filme na cabeça, né? Muito, muito. Tanto é que eu separei uma fotinha desse momento ali também, que o senhor está ajoelhado do lado do carro. Eu agradeço a Deus. Eu sou uma pessoa que tem muita fé em Deus, sabe, Fernando? Eu bati na prova, bati na trave para ganhar 2, 3 provas. Mas eu dizia, não era para ser. Acho que Deus está junto, ele vai, a hora que deve ser, será. E se não é para acontecer, não vai acontecer agora. Isso aí. E eu sempre tinha aí essa vontade de sentar num Fórmula 1, e Deus me deu essa oportunidade, né, de eu ter feito isso. Então foi uma coisa assim muito, muito, muito importante na minha vida. Muito legal. E o Cláudio Simão, como piloto, já teve aquele rival na pista? Porque todo piloto tem uma história de um rival que anda junto na pista ali, querendo ou não, o rival sempre nos estimula a melhorar como piloto. Cláudio Simão já teve um ou alguns rivais? Fernando, eu vou te dizer, todo campeonato você tem um rival. Não é que eu tive um, eu tenho todo ano. Todo ano. Isso desde a época do kart, sabe? Na época, agora eu lembro, o nome dele chamava-se Salame. O cara era uma pedra no meu sapato. Depois veio o Felipe Toso, aquilo não era pedra, era um tijolo. Sabe? E assim foi a vida inteira. Quando eu fui para a terra, nossa, tinha o Leopoldo Hess, que era uma coisa de louco. Depois no asfalto, foi o pai do Christian, o Max. Max Porter. Era uma vaca braba, aquilo era um perigo. Era um perigo. Muito querido, eu tenho um carinho muito grande pelo Max, né? Um grande piloto.
Mas o Max se acomodou e ele passa sempre, a gente conversa, ele disse, eu não te entendo ainda, tu tá... Eu acho que o Max é 4 anos mais velho que eu. Eu disse, Max, deixa eu chegar ao menos até os 70. É isso aí. E hoje tem também, visse lá, hoje é o Rafa, ele é de Campinas, vai ser a pedra no meu sapato o ano inteiro. Mas o automobilismo ele tem disso, né? Porque querendo ou não, a rivalidade acaba... cara, eu tenho que pegar firme na academia, eu tenho que cuidar da alimentação e tal, porque senão aquele cara lá vai me ganhar. Então, a rivalidade, ela faz parte do automobilismo. O Rafa é um grande amigo meu. Por exemplo, ficamos no mesmo hotel agora em São Paulo, fomos jantar juntos, tudo. Mas uma coisa é claro no automobilismo. Baixou a viseira do capacete, acabou-se. É bem isso aí. Mas acabou, para mim acabou. Acabou e o pau pega e não tem. Então isso aí é uma... Agora, de rival, no bom sentido, obviamente, nós temos em toda a corrida. Que legal. E, Cláudio, em 50 anos de automobilismo, já deve ter visto muita coisa na pista, né? Tem alguma história que tu lembra, assim, engraçada e que seja interessante trazer? Uma história meia doida que aconteceu em alguma corrida? Bom, tem várias, né? Imagino. Tem mais de 50 anos. Tem histórias tristes, tem histórias alegres, tem tudo mais. Olha, assim, para você começar... A triste, eu acho que mais me marcou foi quando nós estávamos treinando nas 500 milhas de Londrina e nós estávamos treinando forte e eu parei no box e tal e tinha o... Jamei. E ele andando, e ele andava com um carro igual o meu. E, cara, eu não sei se deu um mal súbito ou alguma coisa, e ele passou reto no final da reta e deu direto no muro. E a pior coisa que eu acho que, como eu, um piloto antigo, a CBA me permitiu que eu fosse lá, e eu vi ele com o pescoço caído, assim, era um amigo da gente, né? Então essa foi uma história muito triste. Foi uma história que, olha, aquela 500 milhas que nós fomos andar no outro dia, sabe assim, sem vontade de entrar no carro, sem... perde o clima, né? Perde o clima todo, né? Mas tem que fazer, estava lá, então... E alegres, obviamente que eu tenho várias, né? Tenho várias, desde a época do kart. Vou te contar uma rapidinho do kart. Então, nós, na época, fazíamos motor de um dia para o outro. Porque nós não tínhamos motor subsalente, não tinha. Então, estourava um anel, um pistão, alguma coisa. Então, nós ficávamos no Grande Hotel Lages, olha, que era um hotel legal, e nós tínhamos as corridas lá. E estourou um motor, eu estava fazendo o primeiro tempo e tal, e estourou o motor, eu acho que nas últimas voltas que eu estava dando no sábado. E eu largaria em primeiro no domingo. Ele disse, meu Deus, e agora? Vamos se acalmar. Aqui no cartódromo não dá para ficar, porque frio, Lages era no inverno. Sim. E aí o meu pai chegou e disse, olha aqui, vamos pegar umas malas, vamos abrir o motor, botar as peças dentro, vamos levar as ferramentas todas e vamos para o apartamento. E vamos fazer o motor no apartamento. No hotel. No hotel. Meu chapéu. Caramba. E fomos, pegamos mala, bolsa, sacola e entramos tudo dentro. Subimos mecânico, botamos as toalhas brancas, nunca me esqueço disso, em cima da bancada, onde era para se pentear, em cima da bancada, e dá de montar motor, enquanto o mecânico fazia. Então a camisa na época, você tinha que brunir ela, então tinha uma lixinha zero, não sei o quê, passava na camisa, né, onde sentava o pistão com o anel. Então você tinha que ficar trabalhando, botava um pouquinho de água, mas aquilo saltava uma borda. Sim. Um limo da lixa. E aquilo foi para cima da cama, era no carpê, e ninguém queria saber. Enfim, eu acho que era 2h da manhã, aí eu mandaram eu dormir, disse, não, agora chega, vai dormir, que a gente vai terminar o motor. Eram as 2h da manhã, eles terminaram o motor, fecharam e tal,
e vamos rezar que o motor, amanhã vamos cedo para a pista, vai ter que amaciar. E, homem, tu sabes que o motor ficou melhor do que o outro. Olha só. Mas eu ganhei a corrida disparado. Mas o pior não foi a corrida, foi que nós nunca pudemos mais entrar no Hotel Lages. O grande Hotel Lages não aceitava mais a nossa equipe. Por que será? Até hoje eu não perguntei. Mas ai. é uma história, eram histórias divertidas. É muito legal. Pedrão, tem os materiais do episódio ali. Vamos passar para o pessoal ver um pouco do que a gente está falando no episódio inteiro. Olha, essa é a primeira foto, 75. Exatamente, essa aí é de 26 de outubro de 1975, seu José Neves, que era o dono do Cartódromo Paraíso dos Pôneis, e ele me entregou o troféu. Essa foto também é da época, mas isso aí é em Lages, esse cartódromo. Em Lages, quando está aí o meu querido pai do meu lado, e nós também largávamos na pole position em Lages esse frio, e essa foto é muito legal, me dá uma recordação muito, muito gostosa de ver o meu velho ali. Aí já é no terra, gol, né? na terra, né? Aí já montamos a equipe que era Simão Racing, e foi um início bem diferente quando eu saí do kart. Esse era o nosso carro. Isso foi quando nós fomos vice-campeão em 2007, né? Isso, 2007, marca Azar. Exatamente isso, marca Azar. Mas são lembranças maravilhosas, Esse era o mesmo carro que nós tínhamos na época. Olha, esse aí liderando a corrida. Eu ganhei essa corrida em Santa Cecília. Esse aí foi em Santa Cecília que eu ganhei essa corrida. Aí já é na terra, no asfalto. Já é no asfalto, exatamente isso, em Curitiba. Época muito boa. Essa época aí foi quando eu fui campeão junto com meu filho. Olha só que bacana. Nesse carro aí nós fomos campeões juntos. Esse carro vai estar lá no meu acervo, no museu. Eu tenho ele, exatamente. Que legal. Esse é o protótipo que nós andávamos nas 500 milhas de Londrina. Esse carro eu andei, uns 4 anos eu andei com esse carro. Baita de um carro, muito bom. Carro gostoso de guiar. Ficava 2 horas, Fernando, aí dentro, 2 horas baixo de pau. Caraca. Aí, nesse carro aí. Mas é muito legal, olha aí, ó. A galera toda junto. Isso era muito... E aí foi foi, quem sabe, a redenção da minha vida no automobilismo, né? Foi quando eu agradeci a Deus por ter essa oportunidade de guiar um Fórmula 1. Que bacana. A minha esposa, né, que por sinal ela detesta ir em corrida, não vai, ela não gosta porque ela me conheceu numa pista em 1977, nós nos conhecemos, casamos em 81, me conheceu no cartódromo em Itajaí. Olha só. E aí ela se enjoou tanto de ir em corrida que ela disse, não vou mais. Mas ela me acompanhou. Aí já na época da Mercedes, eu ganhei essa corrida. E essa já era a CLA. A outra era 250. Essa era a CLA. Espetáculo, coisa mais linda, né? E esse foi o carro que eu andei as 1000 milhas. Um Audi, carro muito gostoso, muito bom de guiar também. Espetáculo. Bem brabo, 500 cavalos tem esse carro. Mas é um baita de um carro. E essas 1000 milhas eram o quê? Era 3 pilotos? 3 pilotos. Esse era 2 horas. É pancadaria, né? Não, começava às meia-noite de sábado e terminava meio-dia de domingo. Caramba. Mas era paulada. Imagina, tá doido? Eu me lembro que eu comecei andando, eu andei uns 15 minutos e a chuva começou em São Paulo. De noite. Com chuva, tá doido. Mas foi legal. Esse aí já é Porsche Cup? Eu acho que já é a Porsche Cup, sim. Eu acho que já é Porsche Cup, sim. Uhum. Foi início... Quando é que tu começou na Porsche Cup? 2020?
Nós estamos 26, 22. 22, né? 22. 22 eu comecei na Porsche Cup. Aí. Esse carro é... O número 58 é devido à sua data de nascimento? Exatamente. Eu imaginei. Alusivo ao dado de nascimento. Aliás, a placa do meu carro, tudo é 58. Olha só. Tudo 58. Aliás, do meu filho, da minha esposa, é tudo 58. Essa camiseta comemorativa. E essa camiseta que eu tive o prazer também de entregar para o amigo em comemoração aos meus 50 anos. E que fizemos aí uma retrospectiva, começando no kart, passando pelo kart de turismo e terminando na Porsche. Uhum. Aí não podia faltar a nossa foto, né? Então aí, a foto lá em São Paulo, que beleza, foto lá Fernando. em São Paulo, Foi um lá prazer no receber box. ele lá no box e é muito legal. E muito dei legal sorte, mesmo. dei sorte, que depois dessa foto aí veio um vídeo que ficou bem bacana. O videozinho que eu fiz do pódio. Olha só, a alegria. Eu achei engraçado o senhor fugindo do champanhe não. no final. Sabe por quê? Todo mundo, eles brigam comigo. Mas, Fernando, se você vir... claro que eu tenho outro macacão para andar, mas se você ver o cheiro que fica o macacão, não dá para aguentar na mala. Não dá para aguentar na mala. Imagino. E aí eu disse assim, não, você não vai me pegar aqui não. Que aparece, ó, eles vão falar do champanhe e o senhor sai correndo. Eu filmei tudo ali. O Murilo, que é o cara que ele quis me pegar no domingo, eu disse, sai fora. Mas eu prometi que na próxima eu vou deixar ele me molhar. Olha, a corrida. Na próxima eu vou deixar eles me molhar. Cara, muito legal. Cláudio Simão, a gente está chegando no final do programa. É uma pergunta aqui. Depois de mais de 50 anos no automobilismo, o que ainda faz seu coração acelerar quando entra num carro de corrida? Ter o prazer de dirigir. Ter a determinação, a vontade de guiar um carro de corrida. Essa vontade, sabe, Fernando, isso é o que eu digo, isso vem no sangue, isso vem de dentro e eu sinto calafrio, o coração bate mais forte e isso com a experiência toda que a gente tem, né? Mas essa adrenalina, Fernando, ela me deixa cada vez com mais vontade de vencer. Que legal, que bacana, olha, que a história sirva de inspiração para muita gente. Só tenho a agradecer a presença. Agora fica um momento aí, a gente está chegando no final, de agradecer patrocinadores, enfim, agradecer quem o senhor quiser. O momento é seu. Eu queria, assim, primeiro agradecer a você por eu ter essa oportunidade de falar um pouco dessa história, né? Mas tudo isso a gente tem que entender que também depende de um patrocinador, do incentivo e de pessoas que acreditam. Hoje eu tenho a Coa Têxtil, que é uma das empresas líderes no mercado em têxtil, que está me apoiando, né, na pessoa do seu diretor-presidente Leonardo. Tenho a Centauro Seguros na pessoa do Ricardo, que são pessoas que acreditaram sempre nesse trabalho, que estão junto incentivando essa alegria, essa vontade, não simplesmente pelo resultado, não só pela divulgação, mas estar junto vendo essa felicidade e essa alegria de a gente ainda estar competindo. Então isso aí é muito importante, porque hoje, como nós já falamos, é muito difícil o automobilismo do Brasil pelo alto custo, né? Mas com essas pessoas isso se torna um pouco mais fácil. Então eu só tenho que agradecer. Muito obrigado pela presença. Deixar aqui uns presentes. Troféuzinho aqui da 3DBR, nosso parceiro aí, troféuzinho de Biela. Puxa, muito obrigado. Customizado, muito obrigado. com o nome, Cláudio Simão. E olha que esse vai para o nosso acervo. Olha aí. Vai lá, vai para o nosso acervo, sim. Muito obrigado. E o boné também do Papo de Gearhead, do nosso parceiro NZ Caps, também um bonezinho, o Cláudio Simão. Muito obrigado, Fernando. Obrigado também, vai para a nossa coleção, que não são poucos, mas, poxa, fiquei muito feliz e mais ainda por
ter a oportunidade, Fernando, de vir aqui e contar um pouquinho da história. E se Deus quiser, já fica aqui o registro do convite para que possamos fazer no meu espaço que eu estou fazendo. Tá marcado. E que vai ser muito legal. Claro que eu estou fazendo devagar, não tem data para terminar, mas com certeza você que curte o automobilismo vai gostar. Não, a gente vai lá, vamos fazer uma gravação, vou com a equipe, levo as câmeras, a gente vai fazer um vídeo lá especial para o YouTube no seu acervo. Faço questão e tenho certeza que vai ser maravilhoso. E o churrasco é por minha conta. Fechado, então. Ficou melhor ainda. Muito obrigado pela presença mais uma vez e a gente vai continuar se falando aí. Eu quero ver se eu vou em mais etapas da Porsche Cup. Me apaixonei, é espetacular aquilo lá. Para quem gosta de automobilismo, a vibe do lugar é incrível. Então a gente vai se ver ainda na pista e a hora que estiver pronto a ser, a gente vai fazer o vídeo lá. A você que nos assistiu, meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar. Deixe seu comentário aí pro Cláudio Simão, mais de 50 anos de automobilismo. É um privilégio poder fazer essa entrevista com ele aqui hoje. Meu muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Um abraço.